Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sob a presença de Deus para receber os... Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão da igreja, que é a primeira casa, que a segunda casa se tornou maior que a primeira. Mas que igreja é essa? Que igreja é essa? Porque nesse fim dos tempos tem muitas pessoas, muitos pastores, dizendo essa mesma palavra, que a segunda casa será maior que a primeira. E essa palavra também, irmãos, são dita pelos falsos profetas, são também dita pelos falsos pastores, são dita por eles também. Mas por que eles gostaram dessa igreja aqui, de Tiatira? Essa é uma pergunta boa, irmão. É uma pergunta boa. Porque esse povo desse fim dos tempos agora, essas igrejas desse fim dos tempos, gostaram dessa igreja Tiatira. É o que você vai ver, irmão, a partir de agora. Porque eles gostaram dessa igreja aqui. Vamos ler, tá? Vamos ler, irmão, olha só. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tá? Então, os olhos de Jesus é chama de fogo. E a falsa profetisa Nadi diz que os olhos de Jesus é verde, é azul, não sei o que. Sabe, não? É muito terrível. Essa pastora Nadi é muito terrível. Ela disse que os pés de Jesus tinham uma sandália velha, tipo assim, não sei o que. Sabe, mas essa pastora é muito triste. Essa falsa pastora Nadi. Então, os pés de Jesus é como bronze. Jesus não está usando sandália velha. É muito triste, tá? Então vamos aqui, ó. 19, versículo 19, tá? Apocalipse 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Tá, irmão? Eu peço aos irmãos que leia todos os contextos, tá? Que eu vou dar aqui agora a explicação. Então, irmão, o que eu quero declarar para vocês é que esta igreja, que a segunda casa se tornou maior que a primeira, foi lá no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus. Então, Jesus estava mandando João repreender o líder que estava deixando a mulher, ensinar as ovelhas. Preste bem atenção, irmão, que eu vou explicar para vocês, que é interessante, que já está acontecendo dentro das igrejas. Então, João, claro que João depois foi para cada igreja dar a notícia de Jesus. Então, claro que João repreendeu aquele pastor líder do que ele estava fazendo, permitindo que uma profetisa, uma mulher que se declara profetisa, sem ser. Então esse líder pastor, ele estava permitindo que a mulher ensinasse no púlpito para as ovelhas. Ensinamentos de adorar ídolo, de comer comida sacrificada a ídolo. Então esse pastor, líder, sacerdote estava deixando. Então Jesus estava repreendendo esse pastor. Então essa casa estava maior que a primeira casa,
Você veja, irmão, por causa das falsas doutrinas que essa falsa profetisa estava pregando ali. Por isso que a igreja estava crescendo, as obras estavam crescendo. E o pastor estava dormindo, claro que o pastor estava dormindo. Estava mais de olho na obra que estava grande, né? E a profetisa lá, pregando outras doutrinas, e o pastor dormindo. Então Jesus já manda João levar uma carta para reclamar com ele. Tá, irmão? Então isso foi lá, no tempo de Jesus, que aquela igreja estava grande, cresceu. Foi lá, irmão, foi lá no tempo de Jesus, tá? Então o que acontece é que as falsas igrejas de agora, da Babilônia, pegaram esse texto e estão botando para eles. Por quê? Porque essas igrejas são a mesma de Tiatira. São pastores rebeldes, mulheres rebeldes. Irmão, é incrível essa revelação aqui da igreja de Tiatira. Porque é exatamente o que está acontecendo, irmão. Os pastores estão indo para a política e botando as mulheres no púlpito. E o que está acontecendo? Que as mulheres estão levando as pessoas para a prostituição. As ovelhas estão se misturando às religiões. Estão se misturando a tudo. Estão se prostituindo. As ovelhas estão indo para o engano, aprendendo outras doutrinas, que eles estão se prostituindo. Então veja, irmão, porque eles gostaram dessa igreja aqui. Porque era uma igreja que estava sendo rebelde. Por isso que eles gostaram de citar, né? A primeira casa, a segunda casa será maior que a primeira. Então você veja, irmão. Então vamos aqui, irmão, que eu quero aqui mostrar para vocês, tá? Aqui são 7 igrejas, 7 igrejas. Só que Jesus não reclama com 2, só sobra 2 que Jesus não repreende, tá, irmão? Se eu tiver de escolher aqui, dessas 7 igrejas, que eu frequentaria, é essa aqui. Olha só, irmão. Olha só, tá? Eu escolheria a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna. Essa igreja aqui, ela é uma igreja perfeita. Jesus não reclamou e nem repreendeu esta igreja de Esmirna, tá? Vamos ler? Olha só, irmão. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, né? E aqui claramente já bate comigo, né? A pobreza que nós vivemos. Então veja o que Deus fala aqui. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico, né? Então, devido à minha pobreza, realmente a minha pobreza e tribulações, mas mesmo assim eu sou rico pela palavra de Deus, tá, irmão? Ela é que me fortalece e que me dá alegria e esperança ainda de viver na terra. Então vem aqui, irmão, conheço a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Bom, irmão, depois eu trago aqui todo o mistério dessa igreja e da interpretação para vocês, tá? Então nós temos aqui, irmão, 2 igrejas verdadeiras, perfeitas. A igreja de Esmirna e a igreja Filadélfia. Essas 2 igrejas verdadeira, perfeita, que existia lá no tempo dos apóstolos. E todas essas 7 igrejas, irmão, elas cresceram, se espalharam por toda a terra.
Então, quando você vê um pastor dizer que não existe igreja perfeita, esse pastor é filho do diabo, tá, irmão? Porque existe igreja perfeita. Não estou aqui falando de parede, de templo, não. Existe igreja perfeita e ponto final. Cada um obedeça o que Deus falou para ser perfeito até o fim, fugindo do pecado todos os dias até que Cristo venha. Então, essas são as igrejas perfeitas, que todos os dias fogem do pecado. Tá, irmão? Então o Espírito Santo vai fortalecendo, aumentando a santidade da pessoa. Quando ela jejuma, ora, então ela vai ser uma pessoa que ninguém vai ter o que acusá-la. Mas o diabo vai tentar de toda forma acusar aqueles que são santos, usando aquela palavra: santo só foi Jesus, ninguém pode ser santo. Então o diabo vai usar os seus filhos para querer blasfemar a santidade da pessoa realmente que está perfeita. Tá, irmão? Então se acorde para isso. Então, meus amados irmãos, você viu que estas igrejas da Babilônia hoje escolheram a igreja de Tiatira, porque é uma igreja realmente que combina hoje com eles, que é essas igrejas da teologia hoje. Pastores indo para política e botando as mulheres no púlpito. E o que essas mulheres estão ensinando, irmão? Só a misericórdia de Deus. E muitas dessas mulheres que estão querendo ser cabeça, pastoras, irmão, pastora, umas aí estão morrendo, cantoras que abrem igreja para apacentar as ovelhas, estão morrendo. Tem aí no YouTube. E outras estão, tá? Então, que as mulheres do Senhor, tá? Permaneça no estado em que foi chamada, tá? A serva do Senhor. Busque a Bíblia e Deus vai lhe dar o dom, e daí Deus vai lhe dar o dom e você vai se tornar profetisa, tá? A mulher se tornar profetisa é dom de Deus. Nem todas as mulheres são profetisas. A profetisa é aquela mulher que é instruída na palavra de Deus, tá? Então é dom de Deus. Nem todas as mulheres são profetisas, mas muitas querem ser profetisa sem ser. Como você acabou de ver aqui em Tiatira. Uma mulher querendo ser profetisa, se declarando profetisa, sem ela ser, né? Porque as profetisas que Deus separa uma mulher do meio das mulheres, Deus separa uma mulher para ser líder daquelas mulheres ali, Deus separa e torna ela profetisa. Deus dá o dom da sabedoria, daí ela vai ensinar as mulheres, vai ensinar sobre tudo para as mulheres. Mas dentro da igreja, irmão, na hora da pregação, é o pastor que prega, que ensina para as ovelhas. Todo culto é o pastor que tem que ensinar as ovelhas a pregar, né? Os pastores simplesmente ele dá ali a oportunidade para começar a abrir a igreja. Então a mulher de Deus, ela vai pegar a Bíblia, vai ler uma palavra ali e vai explicar, né? Ela vai abrir o culto, ajudar o pastor na obra, que a mulher é para ajudar. Então a mulher vai abrir o culto, vai dar oportunidade para as pessoas, para todo mundo. Mas na hora da pregação, quem vai pregar e ensinar tudo da Bíblia, qualquer tema da Bíblia, é somente o pastor, tá, irmão? Essa é uma verdade que todos têm que entender, tá? Então as mulheres podem ensinar, claro que podem. Na hora da sua oportunidade, ela dá uma palavra ali para os irmãos e explica, né? Uma mulher sábia, e ensinar na rua para o povo, tá, irmão? Não é difícil de entender, Mulher pode ensinar na igreja? Claro que pode, na hora da sua oportunidade, né? Mas na hora de pregar para as ovelhas, ensinar tudo que está na Bíblia, todo o tema de santidade, sábado,
Isso é direito do pastor, tá, irmão? E ponto final. Então tem aquilo que as mulheres fazem uma reunião entre as mulheres na igreja. Aí já é outra coisa. Ali a mulher vai entrar em assunto, vai, sobre isso aí entrar em assunto. O que não pode é a mulher querer ser cabeça, querer agora dar uma de pastora para apacentar as ovelhas. Não, isso aí é proibido por Deus, tá, irmão? Por causa disso, de mulheres querer ser cabeça, irmão, não estou brincando, não. Vocês não pesquisam nada, mas mulheres estão pagando preço por isso, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos. Então, irmão, mais uma coisa. Quando você vê essa nação aí de cristão que vai crescer agora, que ele fala que a segunda casa será maior que a primeira. Então, essa nação que vai vir aí agora de cristão grande, não são casa do Senhor, tá? O povo de Deus serão pequenos, serão desprezados por essa grande nação de cristão que já está aparecendo, tá? Porque quando você for ver mesmo, são cristãos de igreja que estão se misturando com política, religião e tudo está certo, vamos se unir, vamos se amar, tudo se misturando a tudo. Então, esses aí não são povo de Deus, tá bom? Então, a Bíblia diz, o próprio Deus, não se misture com essa nação que não são de Deus, tá? O povo de Deus não se mistura com as trevas, com a idolatria, tá, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sob a presença de Deus pra receber o seu galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver uma vida melhor. Não se pode matar o crente Jesus.